O Renato, a pessoa mais chateada com esse resultado do Fluminense, chateado porque eu tô falando, porque a torcida vaiou no final do primeiro tempo e vaiou no final da partida. A torcida queria que fosse demais, né? 2, 3, decidisse logo a fatura no Maracanã, que era o mais óbvio. Você está enfrentando um time da Série D, pô, é uma Aparecidense. Você ganhar só de 1-0 gera um incômodo na torcida. Mas quem está mais chateado com isso é o Renato, que ele vai ser obrigado não vai mandar o auxiliar dele no jogo da volta e o time reserva. Ele vai ter que viajar para Goiânia, porque não está resolvida a fatura. E o Fluminense, mesmo jogando praticamente os 90 minutos no campo do Aparecidense, criando algumas chances, algumas oportunidades, mostrando ineficiência em finalizar as jogadas, o Fluminense sofreu muito no setor defensivo. Os dois defensores, o Freitas e o Inácio, defensivamente errando muito na saída de bola, errando passes. Os lados do campo também, o Fuentes no primeiro tempo errou muito, está voltando de contusão. E o Fluminense sofrendo muito com essa bola longa e esses contra-ataques. Eu sentia o setor defensivo do Fluminense muito aberto. Isso é uma coisa que tem que ficar esperto. Se você está sofrendo com contra-ataques de um time da Série D, Campeonato Brasileiro é outro nível. Aí é esporte. Próximo jogo no final de semana. Esses times mais fortes do Campeonato Brasileiro, de Série A, quando meter um contra-ataque desse e pressionar a defesa do Fluminense, vai encontrar mais facilidade para converter. E não dá para você jogar 90 minutos na intermediária do adversário, criar várias chances. Teve um lance ali no segundo tempo que o Freitas cabeceou, o goleiro defendeu, a bola voltou, a bola bateu na trave, o Keno chutou, o goleiro defendeu, o goleiro também fez grandes defesas. Estava numa noite inspiradíssima. Também tem isso. Você cria a chance, cria a oportunidade, mas tem um goleiro que está numa noite maravilhosa. Aí não é culpa dele. Aí não é culpa do ataque também, né? Não vamos tirar o crédito do goleiro, que é uma profissão tão sofrida. O problema também no setor ofensivo é que a peça principal não esteve bem, que é o Arias. O Arias não fez um bom jogo, o Arias saiu do normal dele. Dificilmente o Arias joga mal, mas hoje ele não atuou bem. Então vamos lá, vamos fazer a análise dessa vitória do Fluminense de 1-0 em cima do Aparecidense. O Fluminense praticamente atuou os 45 minutos no campo do adversário, no primeiro tempo. Troca de passes, muitos erros de finalização, como eu disse, defesa do goleiro, chute para fora. Isso tem que ser corrigido, tem que ser treinado mais. Chances com Everaldo, com Arias e Nonato. Eu falei Everaldo porque aos 10 minutos o Cano teve uma contusão séria para mim. Eu acho que assim, tem que fazer uma análise, uma avaliação. Ele torceu o joelho. Um jogador da idade dele, a gente fica um pouquinho preocupado. Mas aí eu esqueci que o Cauã Elias não está mais no elenco e nem o JK. Só tem o Everaldo para colocar. E se o Cano tiver uma contusão séria? Deus nos livre e guarde. O Cano tiver uma contusão séria, só tem Everaldo como centroavante na equipe. Vocês viram hoje, né? Bola cruzada na área, ele não encontra, ele chuta, não acerta, chuta para fora, esse desespero. Agora a gente vai sentir a falta do Cano e dos moleques que foram emprestados ou vendidos. Preocupante, só ter um centroavante no elenco. Chegando o Mundial de Clubes, o Campeonato Brasileiro começa a pegar fogo, vai ser complicado. Então teve chance com o Everaldo, teve chances com Arias, chute para fora, chances do Nonato, petelecos do Nonato. Fluminense sofrendo alguns contra-ataques já no primeiro tempo. Erros de passe dos defensores, Freitas, o Inácio, Fuentes, dando contra-ataque também. Isso é preocupante, essa saída de bola do Fluminense com esses zagueiros é complicado. O Freitas fez até um jogo bom ofensivo, e teve uma chance que ele pegou uma bola cruzada, ele chutou, a bola passou raspando a trave, teve outra que ele cabeceou, bola na trave. Ofensivamente o Freitas foi bem, já na defesa sofreu um pouquinho ali com o Inácio. Como falei, o Cano foi substituído para a entrada do Everaldo, não transformou, o Fluminense não transformou todo esse domínio do primeiro tempo em gols, não foi um time efetivo.
Não adianta você ficar ali. O Ganso ficava trocando o passe de um lado para o outro, tentando infiltrar. O Ganso que não fez um primeiro tempo, mas impressionante. O Ganso foi mal no primeiro tempo. No segundo tempo, que ele começou a enfiar umas bolas, começou a achar os atacantes, aí o Renato tirou ele para colocar o Lescano. Eu já vou falar no segundo tempo, que teve uma troca ali que eu não entendi. Então vamos para o segundo tempo. O Fluminense começou já pressionando e criando oportunidade. 2 chutes do Keno, que o goleiro salva. 2 oportunidades do Keno logo com 5 minutos do segundo tempo. Aos 11 minutos ele tira o Martinelli e coloca o Lima. Foi a alteração que ele fez. Na minha opinião, é trocar 6 por meia dúzia. Aconteceu até algo inusitado. O Martinelli saiu aplaudido na alteração, né? O Martinelli é sempre vaiado quando sai, mas saiu aplaudido, né? Correu, se movimentou. O Nonato também no primeiro tempo também ficou muito ali na intermediária, participando de algumas jogadas ofensivas. Entrou o Lima, que é o que? Você tira um volante, o Martinelli está fazendo a função de primeiro volante. Você tira esse primeiro volante, que você poderia botar ele um pouquinho mais à frente, não haveria necessidade de tirar o Martinelli para colocar o Lima para jogar de primeiro volante. Não ia jogar de primeiro volante. E nem o Nonato também. Era para botar um time um pouquinho mais para frente. Mas você, para tirar Martinelli para colocar o Lima, poderia ter colocado um atacante, poderia ter colocado um meia mais ofensivo, já ter colocado o Lescano já com 11 minutos. Para mim foi uma troca 6 por meia dúzia. Não ajudou, não influenciou, não melhorou o time em nada essa troca do Renato aos 11 minutos. O Lima entrou muito mal, na minha opinião. Em seguida teve o Freitas com essas 2 grandes chances que eu falei para vocês. Aos 15 minutos, mais 5 chances. Em 15 minutos do primeiro tempo, contei ali, teve 5 grandes oportunidades com intervenção do goleiro, bola na trave, chute para fora. Já o Fluminense já estava merecendo já ter aberto o placar. E aos 25 o Renato fez 3 alterações. Ele tirou o Fuentes cansado e colocou o René. Na minha opinião, o René entrou bem, sempre no ataque. Jogar contra time assim, de qualidade inferior, de série D, você pode liberar os laterais jogarem praticamente como alas. E foi isso que o René fez. Jogou bem ofensivo. O problema são os contra-ataques. É isso que é o problema. Aí ele tirou o Ganso, que quando começou a acertar alguns passes, ele tirou o Ganso. Mas só que o Lescano, que entrou no lugar do Ganso, entrou bem. Ele teve uma jogada ali, uma tabela, que ele também entrou na área, fazendo uma jogada individual. Gostei do garoto, entrou com muita personalidade. E tirou o Nonato para colocar o Serna aberto pelo lado direito. Aí sim eu achei interessante. Ele tirou um volante e colocou um atacante. Coisa que ele deveria ter feito aos 11 minutos, quando ele tirou o Martinelli para colocar o Lima. O Lima não ia dar esse poder ofensivo e o Lima pouco iria ajudar na marcação. O Lima eu acho que deveria até se alistar aí na região estrangeira, para algum lugar. Não aguento mais o Lima entrando no segundo tempo para ficar enganando, fingindo que está marcando, fingindo que está atacando, e sempre meia bomba. Então é isso, 3 alterações. René, que entrou bem, Lescano também, que entrou bem no jogo, e o Serna aberto na ponta direita. Mas interessante e assustador que esses contra-ataques que o Fluminense sofreu no primeiro tempo, ele também sofreu no segundo tempo, foram até mais perigosos. Teve lance ali que os camaradas ficaram mano a mano e só não converteram porque tem um pé torto ali, mano. Porque a bola passou rente à trave, tem uma bola que beliscou a trave ali, foi assustador. Esses contra-ataques da equipe do Aparecidense, o jogo estava 0-0. Tensão na arquibancada, todo mundo bolado, mas aos 35 minutos, na minha opinião, o melhor em campo, que foi o Keno, finalizou, chutou, o goleiro pegou, perdeu o gol, correu, driblou, pintou os canecos. Foi o Arias da vez. Aos 35 minutos, meteu um golaço lá de fora da área, tirando o goleiro, 1-0 o Fluminense. Daí falou, comemorou, falou, eu estou aqui, fica tranquilo que eu estou aqui. Aí é isso. Keno para mim foi o melhor em campo. Depois o Fluminense ainda tentou aumentar o placar, para o desespero do Renato e da torcida do Fluminense também, porque o jogo foi o seguinte: o Fluminense pressionou, o Fluminense criou várias chances de gol, não conseguiu converter essa vantagem, e esse 1-0
a vaia foi uma justificativa, foi uma amostra do torcedor que gostaria de ter visto mais. Ter esse resultado mais elástico, mais tranquilo para o jogo da volta. E mostrou também ao torcedor, isso que a gente precisa entender, não foram só por causa, as vaias não foram só por causa dos gols perdidos, mas sim dos sustos desnecessários contra um time da Série D, que é o Aparecidense. Pô, teve contra-ataque ali, que pelo amor de Deus, o coração veio na boca. Então é preocupante no setor defensivo. Não foi uma partida que o torcedor foi ver e viu o Fluminense como Águia de Marabá, assistiu essas goleadas que o Fluminense fez. Não foi um jogo tranquilo para o Fluminense. O Fluminense não fez com que o torcedor saísse do Maracanã, pronto, Copa do Brasil, a coisa está decidida. Tem coisa a ser feita, tem coisas a serem corrigidas no time do Fluminense, principalmente no setor defensivo. Parece que aquela semana de treinamento com a equipe titular, essas trocas que o Renato fez para essa partida, a entrada do Keno, a entrada do Nonato, a entrada do Fuentes, não foram suficientes. Ainda precisam ser feitas outras coisas, mais treinamento, mais modificações para que esse time traga ao torcedor que está na arquibancada mais confiança na parte ofensiva e principalmente no setor defensivo. Ficou a ideia de que se o adversário fosse um pouquinho melhor, aqueles contra-ataques, meu amigo, mas estaria muito comprometido com o resultado na volta da Copa do Brasil. Então é isso. Para mim, o Keno foi o melhor do jogo. Impressionante, né? Teve esses lances assim de contra-ataque do Aparecidense, mas mesmo assim, avaliando aqui, o Fábio não fez nenhuma grande intervenção. Para você ver a qualidade do atacante adversário. Espero que com o Sport o Fluminense não dê esses vacilos defensivos. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos. Deixa aí seu comentário o que você achou do jogo. Até a próxima. Flui!